Olá, senhores, todos bem? Beleza? É o seguinte, eu gostaria de conversar com vocês algumas questões que foram formuladas essa semana para prova da oral de agente de telecomunicações, formuladas na Cadepol, não é? Então vamos lá, algumas questõezinhas aí. Veja só, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é ato infracional? O que é ato infracional? Veja bem, senhores, o artigo 103 da Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção. Então, se o menor, ele tirar a vida de terceira pessoa, não podemos falar que ele praticou o crime do artigo 121, o ato infracional descrito no artigo 121. Contravenção, jogo do bicho, se o menor fizer jogo do bicho, ele praticou o ato infracional, né, da lei das contravenções penais. Então, ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção. Muito bem. A próxima questão, o que são excludentes de ilicitude? Quais são? Veja bem, pessoal, em primeiro lugar eu preciso saber o que é ilicitude. Ilicitude é a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo, né? Na verdade, excludentes de ilicitude nós chamamos de normas penais não incriminadoras permissivas. Legal. Agora, quais são as excludentes? As excludentes estão no artigo 23 do Código Penal, né? Nós temos 4 excludentes: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Exercício regular de direito, muito bem. Só que esse rol, ele não é taxativo, ele é meramente exemplificativo e nós temos outras causas que excluem o ilícito, muito bem. Por exemplo, o consentimento do ofendido, os direitos disponíveis. Mas você tem de observar uma coisinha. Tem várias teorias, né? Uma teoria é a teoria da indiciariedade. Ou seja, pessoal, por força do conceito analítico de crime, fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade são substratos. Então, pessoal, o que acontece aqui? Os substratos completamente independentes. Um fato típico presume-se antijurídico. Então, substratos diferentes. Então, vamos imaginar, eu não posso matar. Mas se eu matar em legítima defesa, a legítima defesa exclui o ilícito. A antijuridicidade não exclui o crime, porque são substratos diferentes, ok? Vamos lá. Ele disse o seguinte: defina crime. Defina crime. Senhores, por força do conceito analítico de crime, né, a teoria tripartida, por exemplo, crime é igual a um fato típico, antijurídico e culpável. Crime é igual a fato típico, antijurídico e culpável. Muito bem. E crime está lá no decreto, né? Na verdade, nós temos a lei de introdução ao Código Penal, é aquele cujo legislador comina a pena de reclusão, detenção, né, cumulativa, isolada ou alternativamente com pena de multa. Esse é crime. Crime tem reclusão e detenção. Muito bem. Ele disse o seguinte: crime é igual contravenção? Justifique. Não. Nós temos o decreto, que é a lei de introdução ao código. Crime, o legislador comina a pena de reclusão, detenção, cumulativa, alternativa ou isoladamente com multa. Muito bem. Agora, a contravenção penal, não temos reclusão nem detenção. Nós temos prisão simples e multa, prisão simples ou multa. Então, prisão simples, cumulada ou alternativa com pena de multa. Legal? Só que tem várias diferenças. Não só o quantum da pena, não só a reclusão e detenção e prisão simples. Nós temos o limite máximo de aplicação de pena num crime, 30 anos. Uma contravenção, 5 anos. Num crime, a justiça pode ser federal
ou estadual. Agora, já na contravenção, a competência da justiça estadual. O crime admite tentativa, contravenção não admite tentativa. Tudo certo? Então vamos lá. Senhores, eles colocaram o seguinte: dê um exemplo de crime tentado. Então vamos lá. Em primeiro lugar, você tem que saber o que é a tentativa. A tentativa está lá no artigo 14 do Código Penal. Diz o seguinte, 14.2 fala: disse o crime tentado, quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Sempre circunstância alheia à vontade do agente. Então, ele diz o seguinte: dê um exemplo de crime tentado. Muito bem. Imagine um roubo. O sujeito saca da arma de fogo, anuncia o assalto, fala: dê-me a bolsa. Aí a polícia chega e o prende. O sujeito está na residência furtando, o dono da casa aparece e consegue imobilizar o sujeito. O sujeito ele vai assaltar, ele anuncia o assalto, um tijolo cai na cabeça dele. É crime tentado, sempre circunstância alheia à vontade do agente. Muito bem. A próxima aqui, ele falou assim, ó, Lei 9.099. O que é um crime de menor potencial ofensivo? Qual a pena máxima aplicada? Qual o termo lavrado? Senhores, o artigo 61 da Lei 9.099 de 95, que é a lei do Juizado Especial Criminal, que tem duas partes, Juizado Especial Cível, a primeira parte, e Criminal, a segunda parte. O artigo 61 define o que é um crime de menor potencial ofensivo. Legal? Ele fala, considera-se infração de menor potencial ofensivo aquelas cuja pena máxima, cuidado, máxima não seja superior a 2 anos, cumuladas ou não com multa em todas as contravenções penais. Máxima não superior a 2 anos. Então, qual a pena máxima? Nós já falamos, não superior a 2 anos. Qual termo é lavrado? Então veja bem, quando o sujeito ele é surpreendido ou quando o sujeito ele pratica uma infração de menor potencial ofensivo, o delegado ele vai lavrar o termo circunstanciado, TC, e não um inquérito policial. É o termo circunstanciado. Legal. Qualquer um pode prender em flagrante ou só a autoridade policial? Senhores, nós temos lá no artigo 301 do Código de Processo Penal o flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. O flagrante obrigatório, ele fala as autoridades devem prender em flagrante e qualquer um do povo pode. Eu não sou autoridade, eu posso prender? Posso. Agora, se eu prender a pessoa, eu agi amparado por qual excludente de licitude? Qual excludente de antijuridicidade? É um direito meu, não é? Então, é exercício regular de direito. Muito bem. Crime de roubo permite prisão temporária? Senhores, a prisão temporária está na Lei 7.960 de 89 e tem um rol dos crimes que admitem a prisão temporária. E o roubo está na prisão temporária. Logo, roubo admite prisão temporária, preenchidos os requisitos evidentes. Ele diz o seguinte, quem é a polícia judiciária? Senhores, polícia judiciária é a polícia que colabora com o poder judiciário. Como ela colabora com o poder judiciário? Ela não cumpre mandado de busca e apreensão? Ela não cumpre mandado de prisão? Ela colabora com o poder judiciário. Legal? E veja lá o artigo 4º do Código de Processo Penal, ele traz exatamente essa denominação. Olha lá, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Legal? Eu fico no aguardo das próximas questões e a gente volta a conversar em breve. Um abraço, valeu!